resolvendo questão 10 da prova amarela de 2021, do quadro técnico de informática da Marinha. Aqui a gente tem uma questão que envolve Java, um pouco de lógica de programação aqui, e ela tem uma pequena pegadinha que, se a gente não prestar atenção, a gente acaba caindo, né? Bom, a gente tem esse código aqui. Ele propositalmente, acredito eu, a indentação do código ela se encontra dessa forma aqui para que a gente confunda na hora de perceber qual que é o resultado correto aqui. Então aqui ele pede para a gente substituir o valor 1 por 8 e o valor 2 por 5. Então aqui o valor 1 aqui por 8 e o valor 2 por 5. Fazendo essa alteração aqui, tem alguns conceitos aqui de linguagem de programação que a gente precisa entender. Por exemplo, quando a gente tem aqui o valor de uma variável e em seguida dois sinais de mais, quer dizer que o valor dessa variável, por exemplo, y, que no caso aqui é 8, na próxima iteração, na próxima vez que esse código for iterado, por exemplo, ele vai ser adicionado 1. Então, nesse instante aqui, qual que é o valor dessa variável y? Y++. A gente pode ser levado a crer que o valor seria 9, mas não. Ele só na próxima vez que ele for iterado, que seria 9. No caso aqui, ele continua, por mais que tenha o mais aqui depois, percebam que está depois do y, é que ele vai ser 9. Por enquanto, então, nessa comparação, ele continua sendo 8. Então, o que a gente... Vamos transformar isso aqui em valores. Se 8, que é o valor de y, é igual, que é uma comparação, a V1 mais. No caso V1, ele pediu para o valor 1 pediu para substituir por 8. Então, se 8 for igual a 8, a gente entra nesse if statement aqui. E aqui a gente vai cair em outra comparação. Agora a gente tem o mais antes da variável. Então quer dizer que esse valor vai ser incrementado naquele instante ali. Então aqui a gente tem mais x. Isso quer dizer que a gente tem o valor 6 aqui nesse primeiro lado da comparação. Mais V2 quer dizer que a gente tem também um 6 aqui. Então a gente entra nesse if statement aqui também. Então aqui a gente vai chegar no seguinte resultado: system.out.print, e aqui a gente tem um if ternário. Então aqui ele vai fazer a seguinte comparação. X, qual que é o valor de x agora? O que a gente não pode cair é o x aqui agora não é mais 5, ele foi iterado aqui, ele foi adicionado mais 1. Então aqui o valor de x, na verdade, é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 é igual a 1? Não. Então o que ele vai imprimir na tela para mim é hashtag 5 vezes. Beleza. Então a gente não cai nesse else, não cai nesse else. Aqui tem a outra pegadinha. Quando a gente tem um if statement sem as chaves aqui, ele executa somente a primeira linha dentro desse else. Então significa que ele vai cair no primeiro if, vai cair no segundo if. Nessa comparação aqui, ele vai cair na segunda comparação. Então ele vai primeiro imprimir para mim 5 hashtags. Depois, o código restante que ele vai executar vai ser essas duas linhas aqui, ó, que é o sinal de maior e o E comercial. Então, dando para a gente como resultado, hashtag, sinal de maior e o E comercial aqui. Vendo isso no código, a gente percebe que esse código ele está de forma ali para confundir realmente. Ele coloca dessa forma aqui, como se esse código fosse ser executado dentro do else. Então a gente poderia ser levado a crer que somente, por exemplo, ele iria imprimir hashtag 5 vezes. Mas não,
Como não tem as chaves aqui, seria se tivesse o código dessa forma aqui. Mas ele não tá, ele tá da seguinte forma. Assim. Isso significa que, se ele caísse no else, só essa linha seria executada. O resto é uma informação que ela tá incondicional. Ela tá fora da condição. Então, ela seria, essa parte de baixo aqui, ela seria executada independente desse if else aqui em cima. Então, com o código identado dessa forma aqui, fica mais fácil de entender qual que é o resultado. Então, ele cai primeiro dentro desse if, cai de novo dentro desse if. Nessa comparação com o if ternário, ele cai na segunda condicional aqui, então ele vai imprimir para mim 5 vezes hashtag e depois o resto do código aqui. A gente pode ver isso executando aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Vou executar o resultado, hashtag, sinal de maior e o e comercial.